Professora Sinara, que bom te encontrar aqui. Oi, Mauricéia, tudo bem com você? Ah, tudo ótimo, professora, foi ótimo lhe encontrar, porque ó, eu estou com as encomendas para entregar e estou com umas dúvidas nas numerações da casa. Eu tenho aqui duas casas, o número da casa de Ana e o número da casa de Ari. Será que você pode me ajudar? Ah, claro sim, posso lhe ajudar. Sente, por favor. Ah, licença, tá? Olha só, professora, é o seguinte, eu tenho aqui, olha, o número da casa de Ana. Esse número aqui tem tantos números, 0, 1, eu estou confusa que número é esse. É verdade, aqui a gente tem muitos números. Será que os meus estudantes também vão ter essa dúvida aqui com números que você tá? Será que eles conseguem escrever por extenso esse número que está aparecendo aqui? Vamos ver? Aqui a gente tem um algarismo 1, 0, 0 e 1. Quando a gente vai ler por extenso, como é que a gente escreveria? A gente vai ver, ó, que esse aqui está na casa do milhar, esse número 1, então ele já é 1000. Eu não tenho nenhum número que eu represente na casa da centena, nem da dezena, mas eu tenho o último número da unidade, que é o 1. Então, quando a gente vai escrever por extenso esse número aqui, a gente vai escrever 1001, porque não tem nenhum númerozinho aqui no meio. Ah, eu entendi, professora Sinara. Aqui é 1001. 1001? E se eu for escrever, 1001. Isso. Ah, tranquilo. Interessante. Mas olha só, também estou com dúvida aqui, olha, que já é o contrário. Aqui está escrito, né, por extenso, em forma de letras, o número da casa de Ari. Mas como é que eu escreveria em forma de algarismo? Então, gente, aqui a gente só tem palavras e a gente quer utilizar os algarismos para poder representar esse número. Então, Mauricéia, agora vai ficar bem fácil, porque a gente já sabe que o número 1000 representado pelo número 1, aí você vai colocar um 1. A gente não tem centena, a gente não tem dezena nesse número, mas tem a unidade, 8. Quando a gente não tem nenhum número para representar essas casas, a gente representa com o algarismo 0. Então, vai ser 1, 0, 0 e o 8 no final. Ah, tá. 1008 em forma de algarismo. Eu vou escrever desta forma. Dessa forma. 1, 0, 0 e 8. Ok, acho que compreendi. Mas olha, eu fico pensando, e se eu tiver outras dúvidas depois, como é que eu faço para resolver? Não se preocupa, porque eu vou te ajudar a entender melhorzinho. Vou te explicar passo a passo. E para facilitar esse entendimento, quando a gente está compreendendo um pouquinho mais, a gente usa o quadro de valor e lugar. Já ouviu falar? Quadro, valor e lugar? Não, professora. Pronto, eu vou explicar para vocês que estão aí em casa e para a Mauricéia como é que a gente utiliza esse quadro de valor e lugar, que também a gente chama ele de QVL. Então, eu vou lhe explicar melhor sobre os números para você compreender. Nós podemos ler os números por extenso, por ordem e por classe. Vamos entender o que são as ordens e o que são essas classes. As ordens e as classes dos números podem ser um pouco complicadas, mas nada do que um pouco de treino não facilite o entendimento. Para facilitar esse entendimento, vamos usar o que eu já falei para vocês, o QVL, que é o que a gente chama de quadro de valor e lugar. Ele é um excelente instrumento de aprendizagem em matemática, que nos auxilia na introdução dos conceitos da unidade, dezena e centena, e no processo também da contagem, da formação dos números e de operações matemáticas. Então, vamos lá! Olha só, a ordem é a posição na qual o algarismo ocupa em um número, sendo analisado esse número da direita para a esquerda. Não esquece, tá certo? A gente está analisando aqui o número da direita para a esquerda. Então, outra coisa também importante a gente saber, que os algarismos que a gente vai utilizar nesse QVL é do 0 ao 9. Então, a gente vai utilizar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, vamos imaginar aqui esse número, 232. Ele vai ser o nosso exemplo. Se a gente for colocar esse número no QVL,
olha só como é que ele vai ficar aqui representadozinho. Então, a gente vai ver que esse número 2 que aparece aqui, ele está aparecendo na casa das unidades. Por que na casa das unidades? Porque ele é o primeiro número que a gente está colocando da direita para a esquerda. E ele vale apenas 2. Eu acho que você sabe por que ele vale 2, né? Porque uma unidade vale 1. Então, a gente tem aqui 2 unidades. Então, 1 mais 1 vai ficar 2. Já esse algarismo aqui, que é o 3, que aparece na casa das dezenas, ele vale 30. Lembrando que cada dezena vale 10. E aqui a gente tem 3 dezenas. Então, se a gente fazer essa continha, olha, vai ficar 10 mais 10 mais 10, que é igual a 30. E por fim, a gente tem esse último algarismo aqui, que é o 2, e ele está na casa da centena. E lembrando que cada centena vale 100. E aqui, já que a gente tem 2 centenas, a gente vai ter 100 mais 100, que é igual a 200. Vocês estão entendendo? Acho que não está ficando muito rápido, não. Então, olha só. As classes são também fáceis de compreender. O que são essas classes? As classes, como a gente está vendo ali, elas ficam acima de onde a gente coloca a centena, a dezena e a unidade. E elas são grupos formados por esses 3 itens que eu acabei de falar. Olha só, a classe de um número é determinada separando de 3 em 3. Não esquece, tá? E a gente aqui observa, ó, as unidades, os milhares e os milhões. E aqui as ordens, unidade, dezena e centena de cada classe. Vamos clarear o que eu coloquei aqui para vocês. A gente vai observar o número 3.456. Se a gente for escrever esse número aqui por extenso, ele escreve dessa forma que a gente está vendo aqui, ó, 3.456. Quando a gente vai colocar ele por ordem, a gente vai colocar ele aqui, olha, no QVL. E a gente vai colocar cada número no seu canto certinho. E a gente vai observar como é que ele fica, tá vendo? Todos organizados. Agora, como vamos ler por ordem, a gente vai ter o seguinte aqui: 6 unidades, 5 dezenas, 4 centenas e 3 milhares. E por fim, fazemos a leitura por classe. Aqui a gente utilizou a primeira classe aqui, ó, das unidades, e depois utilizou a classe dos milhares. Então, quando a gente vai escrever, a gente vai colocar 3 milhares e 456 unidades. Ou então, se a gente for escrever tudo por extenso, a gente vai escrever desse jeitinho que eu tô colocando aqui, ó, 3 milhares e 456 unidades. Então, aqui já ficou um pouco mais fácil para a gente poder compreender. Ah, professora, ficou muito mais fácil depois desta explicação. Eu acredito que eu não vou ter mais dúvida nenhuma. Mas uma outra dica que eu vou te dar, Maurícia, é se vocês também tiverem dúvida, olha, vocês podem contar quantos números, algarismos tem um número que vocês vão representar. Porque se o número tiver apenas, por exemplo, 3 algarismos, ele não vai estar na casa do milhar, então não é 1000, 2000, já facilita um pouquinho o entendimento. Olha, professora, foi maravilhoso te encontrar aqui, porque agora, com certeza, eu vou conseguir entregar minhas encomendas com muito mais facilidade. Ai, foi ótimo. E depois eu vou encomendar com você aqueles seus docinhos maravilhosos. Se você tiver dúvida, eu vou dizer até para os nossos estudantes que estão em casa. Vocês podem entrar no nosso canal no YouTube, compartilhar o link e curtir. Aí vocês vão aprender esse conteúdo que a gente viu aqui e muito mais. Que maravilha! Então, ó, vou embora porque eu preciso correr. Tchau! Tchau, 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 gente!